Eu quero agora calcular a força sobre o dipolo num campo não uniforme. Então, força sobre dipolos elétricos. Então, aqui a ideia é que você tem um campo, por exemplo, assim. Campo elétrico. E aqui está o dipolo. Né? Essa distância aqui, D vetor. Quero calcular essa força, então. Repara que aqui eu vou ter uma força aqui, por exemplo. E aqui, talvez uma força... Não é? F, a força total no dipolo, né? É igual a Q E1, que é essa força aqui, menos Q E2. Vamos pensar em componentes. Eu vou escrever então que a componente x da força é Q que multiplica um delta E. Delta EX. O que é o delta EX? É 1x menos E2x. Idem para FY, que é um Q vezes um delta EY. E FZ, que é igual a Q vezes um delta EZ. Entendeu? São as componentes dessa diferença aqui. É 1x menos E2x, é 1y menos E2y, é 1z menos E2z. Isso aqui é um escalar. Isso aqui é quase um diferencial. Tá? Delta. Por que quase um diferencial? Porque esse D aqui é quase zero. Eu vou tomar o limite dele muito pequeno para tornar aquilo diferencial. Se eu fizer isso, esse diferencial depende da direção do campo. Quem é a direção x? Eu aqui adoto a direção x, concorda? Eu adoto. Ah, vai ser horizontal, não vai ser inclinado. Então, esse tipo de diferença aqui, ele é o que se chama de uma diferença, de uma derivada direcional. É uma diferença que depende de uma direção. Então, se você lembra da derivada direcional, a gente escreveu assim, ó, dφ igual a um grade φ escalar um dl. Isso aqui era a derivada na direção de L. Se você está num ponto de um morro, eu pergunto assim, qual a inclinação a partir desse ponto do morro? Aí você pergunta, mas em que direção? Eu posso ter inclinação zero, não posso? Posso ter inclinação zero. Eu posso ter inclinação muito grande, então eu posso ter uma inclinação negativa. Então, se você está num ponto de um morro, está com um rádio na mão, aí te pergunta, vem cá, qual a inclinação aí do ponto do morro onde você está? Depende. Em que direção? Então, a gente define uma derivada direcional com a projeção do gradiente naquela direção. Tanto é que o gradiente é a direção de máxima inclinação, de máxima derivada, máxima variação. Lembrou disso? Logo nas primeiras aulas, né? Então, já que esse delta EX é um diferencial, eu vou dizer o seguinte, que o dEx vai ser igual ao gradiente de EX, lembra que EX é um escalar, não é um vetor, escalar a direção que é o D, a direção do dipolo. Isso aqui é importante.
Então, a componente x do vetor, o f de x, ele depende de x, y e z. Onde a componente x do vetor é maior? Aqui ou aqui? Em que ponto a componente x do vetor é maior? Em A ou em B? Porque as linhas de campo aí estão mais concentradas. É muito claro isso, né? Lá, as linhas de campo estão bastante rarefeitas. Eu podia pegar outro ponto qualquer. Em B ou em C? C. Entendeu? Então, a componente x de um vetor depende do ponto também. É o que está escrito aqui. Então, está aqui. Eu vou agora escrever a expressão da força. Vou vir para cá. Então, a componente fx da força, eu vou escrever como sendo Q vezes aquele campo, né? Dx. Isso vai me dar Q vezes... Isso aqui é um delta, é muito, tudo ali é pequeno, né? Tanto faz. Então, grade é x. Escalar b. Eu vou trocar isso de posição, escrever assim, ó. Isso aqui é igual a Q d escalar grade é x. O que é esse cara aqui? É o P, não é o P? Então, eu vou ter que o fx é igual a P escalar grade é x. Isso aqui é um produto escalar, não é? Produto escalar. Vamos abrir o produto escalar. Me ajuda aí. Isso aqui não é... Vê se você concorda comigo. P componente x derivada com respeito a x de EX. Mais P componente y derivada com respeito a y é x. Mais P componente z derivada com respeito a z de EX. Concorda? Continua olhando para o quadro aqui. Continua olhando para o quadro. Vou fatorar o EX. Então isso aqui vai ser igual a px del del x mais py del del y mais pz del del z. Atuando em EX. Você reconhece esse produto escalar aqui, entre parênteses? Hã? É um produto escalar. Com operador gradiente. Pode parecer estranho, mas, pô, o produto escalar de um vetor com um operador, tudo bem, isso é uma representação. Correto? Isso aqui tem toda a pinta de ser o produto escalar, né? Isso aqui eu vou representar assim. Isso aqui é P escalar operador gradiente atuando em EX. O que é P escalar gradiente? É exatamente isso que está no quadro. Que quando você atua em EX, vai dar isso aqui, que é isso aqui. Está claro isso? Quem é a componente Y da força? Chuta. P escalar gradiente atuando em EY. Então, eu vou escrever a força toda, F, como sendo P escalar grade atuando em E. Essa é a expressão. Pouco usual, mas é essa expressão.
A força sobre o dipolo, a expressão geral é aquela ali. Repara que se o E for uniforme, aquilo dá zero. Porque as derivadas que atuam em E vão dar zero. Se o E for constante, todas as derivadas que atuarem nele vão dar zero. Então, de fato, a força sobre o dipolo num campo uniforme é zero. Agora, se eu tenho um campo não uniforme, então o dipolo pode ser acelerado. Né? Ele vai poder ser acelerado. A versão magnética disso aparece quando você vê o efeito Stern-Gerlach. Não sei se você já viu esse efeito. Ainda não? Tá bom, depois a gente vê. Só para... Problema 4.5, então. Então tem um dipolo que ele chama de P1. É isso? P1. E há uma distância R desse cara. Eu tenho um dipolo com uma orientação horizontal que ele chama de P2. Então, para a gente calcular o torque que P1 exerce em P2, eu tenho que saber como é que é o campo que esse cara aqui gera naquele dipolo. Porque lembra da expressão do torque? O torque é igual a P vetor E. Esse é o torque. Se você lembra, o campo gerado por esse dipolo aqui, ele tem umas linhas dessa forma aqui. Então, dá para inferir que o campo aqui tem essa direção. Mas nós já obtivemos o campo gerado por um dipolo, duas aulas atrás. Se você lembra, o potencial de um dipolo é dado por a expressão 1 sobre 4π ε0, potencial. P escalar é R sobre R2. Esse é o potencial. Onde o ER é esse vetor aqui, esse versor nessa direção. Se você tirar o gradiente desse cara com o sinal trocado, você tem o campo. Alguém lembra da expressão do campo? Tem que tirar o gradiente desse cara, né? Ele vai cair com 1 sobre R3. Tem lá um termo em seno e outro termo em cosseno. Então tem um termo assim, 2 cosseno θ é R mais seno θ é φ. E aqui eu tenho o módulo de P sobre 4π ε0 R ao cubo. Esse é o campo gerado por um dipolo. Muito bom. Então, para eu calcular o torque nesse dipolo P2, eu tenho que saber quanto é que vale o campo nesse ponto. E o campo nesse ponto, basta fazer o θ igual a π sobre 2. Então, onde está P2, o campo vale. Então, em P2, o E vale P1 módulo sobre 4π ε0 R3, θ igual a 90, então eu vou ter na direção Φ. Eu chamei de Φ, mas na verdade é θ ali, não é isso? Esse versor aqui, ó, é o versor polar, desculpa, hein? É θ. Agora eu vou fazer o produto vetorial deste P com esse campo aqui. Então eu vou ter que o torque vai ser produto vetorial de P2 com o campo E. Como é que eu represento o P2? Ele está apontando na direção radial, não está? É R. Vou escrever assim, olha. Ele é P2 na direção radial. E eu vou fazer o produto vetorial com aquele cara ali, que é o P1 sobre 4π ε0
R3 é θ. Quanto vale o produto vetorial de ER com Eθ? É φ ou menos é φ? Então, o eta, ou quer dizer, o torque, vai ser igual a P1, P2 sobre 4π ε0 1 sobre R3 F. Não é? Se eu fizer o produto vetorial deste vetor com esse, vai dar um vetor na direção φ. Tá? Então você agora em casa calcule o torque que P2 exerce em P1 e compare, vê se são iguais. Se forem diferentes, por que são diferentes?